E aí, Renan também já fica atento e se prepara para vir. Vamos lá, sangue aberto, ele já cruzou. Começando a partida agora, a primeira rodada, disputa final do profissional, 31 duplas. Vai descendo a equipe da Bahia, trabalha pra cima, vai montando o cavalo veloz. Vai no boi, vai pra faixa, tranca na mão direita, vai cai. Valeu, boi. Eu vou chamar você. Aí é o líder do campeonato, ele já cruzou. Vai descendo bem pra frente, trabalha, vai na cauda do boi, vai montando o galinhão do touro. Aí é produto da lenda, Rick Touro, vai reinar, acredita, vai pra faixa, chama na canhota, vai cai. Valeu, boi. Quando ela bate. Aí a verdinha que volta, ele já cruzou. Vai descendo bem pra frente, trabalha, vai na cauda do boi, vai montando animal, Marinho, Chivato. Representa a Fazendeira, Jaguaribe, Ceará, vem Juninho, vem Celso. Vai verdinha, acredita, vai pra faixa, desce, leve da carga. Valeu, boi. Representa, voltando a equipe de Pernambuco, ele já cruzou. Vai descendo bem pra frente, trabalha, vai na cauda do boi, vai representando o Parque Rufina Borba. Vai montando o Barmet Gates, recebe a cauda do boi, vem Juninho, vem Celso. Vai, Thiago, acredita, vai pra faixa, leve da carga. Valeu, boi. Aí é Celso Júnior que volta, ele já cruzou. Vai descendo bem pra frente, a bola vai na cauda do boi, já passa a volta, vai montando o Cacho Patri. Representa a grife, Celso Vitória História, vem Romário chegando, vai Juninho, vai pra baixo. Vai descendo, o boi fez, vai embora. A equipe do LGB. Vem montando o cavalo, Clavinho, ele já cruzou. Vai descendo bem pra frente, a bola vai no boi. Vai descendo o Robertão, quem volta, vem Valdo Xavier. Vai Vinícius, já passa a volta, acredita, vai pra faixa, desce leve da carga. Valeu, boi. Voltando a equipe de Pernambuco, a representação de Quero Pernambuco. Vai Robertão, ele já cruzou. Vai Betão descendo, vai na calda do boi, vai montar na bela e volta, vem Celso Tório. Betão já passa a volta, acredita, vai no boi, trabalho perfeito. Vai pra faixa, acredita, tranca na mão direita, vai cá. Valeu, boi. Data nova. Uma nova data agora para a vaquejada do Parque da Someira, sangue aberto, ele já cruzou. Aí vai o ex-campeão nacional, vai na calda do boi, vai Celso. Vai montando o Google Tour, aí volta já da guerra, vai pra faixa e desce, vai Celso Vitório. Zero. Aí a Gera que volta, ele já cruzou. Vai descendo bem pra frente, trabalha, vai na calda do boi, tudo aqui representa a Granja Pai Filho, vai já da guerra. Vai descendo, desce leve da carga. Valeu, boi. Alas Tavares e Celi Ranche, sangue aberto, ele já cruzou. Aí a Renata que vem agora, Renan, vamos lá, Renan. Pega pra correr bom, deixa passar e vai, vamos lá, vai, boi. Vai descendo a equipe que representa Celi Ranche, Juazeiro do Piauí, Alas Tavares, Fortaleza. Agora bonzinho, vamos lá, bom, pega pra correr uma vez agora, vamos lá, vai, boi, vai, boi. Aí é o Renato que vai descendo, já vai na calda do boi. Passa a volta, Rocha 9, vem Valdo Xavier, vem Walter chegando. Vai descendo, Renato, acredita, vai pra faixa, chama na canhota, o boi desequilíbrio cai. Valeu, boi. O pessoal já tá de saída pra bola corre, vamos lá, vai, boi. Aí a volta que vem agora, já cruzou. Vai descendo, bem partido, a bola vai na calda do boi, tudo aqui representa Caldaru, vai Valdo Xavier. Vem Celso Vitória chegando, vai pra faixa, desce, Walter Xavier. Zero. Santo Expedito, vem o Bruno Queiroz. Fumaçanela balança essa boiada, é show de vaquejada para o Boi Curral. Aí é o Celso que vem agora, já cruzou, vai Celso. Representação de Lagarta, vai no boi, representa a faca da Palmeira. Vai montando o Basistrique, vai na calda do boi, já vem Renan voltando, vem Renato. Vai pra faixa e desce, vai Celso Vitória. Valeu, boi. A Delanique volta e vem Betinho voltando, Renato cruzou. Sangue aberta, vamos lá, Renato, deixa passar, vai lá, vai boi, vai boi. Vai descendo aqui pro Ceará, tudo aqui representa a Fortaleza, vai na calda do boi. Vai Renan montando o Nelzinho, vai descendo, vem a Delanique chegando, vai Renan. Vai pra faixa, acredita, chama na canhota, o boi desequilibra, mas não vai. Zero. Caminhão de pirata urgente. Aí é o Ceará que volta, vem a Delanique, já cruzou. Ele vem vendendo agora, vem a dupla que representa Alas Tavares e a equipe Fundação Limitada, aí vai montando o cavalo Big. É a equipe do Ceará descendo, a equipe de Fortaleza, tá lavada ali, vai na calda do boi. Passa a volta e desce, vem João Carlos voltando. Vai pra faixa dela ali, acredita, desce, vai leve na carga. Valeu, boi. Quebra boi. Vem montando o Cacho Patrícia, se apresenta, vem a dupla que vem convidando para a vaquejada na Piroca. É na primeira semana do mês de dezembro, a vaquejada no Parque Divina Luz. Tá Juninho descendo, vem na calda do boi, já volta, vem da Miranda, vem com o Du. Tá Juninho pra faixa descendo, o boi pesou, partiu, foi embora. Zero. Aí a Dai que volta representando o Tanquinho, já vem a Bahia, tá na pista, ele já cruzou. É a dupla que representa a Fazenda São Clemente, aqui pro Tanquinho descendo, vai a Bahia, vai Dai. Vai Miranda, já vai no boi, já passa a volta, trabalho perfeito. Representa Tanquinho, vai a Bahia, vai pra faixa, tranca na mão direita, o boi desequilíbrio cai.
Valeu, boi. Fica atento, Betão. Proprietário de um Vai, boi, mas vai, boi. placa de Exu, KLV 2642. Comparece no teu carro, mesmo foi batido. Vai, cuidou na cauda do boi, já passa a volta, acredita. Vai pra faixa, leve da carga. Valeu, boi. Celso Júnior, Romário Rocha. Betão também, prepara, Betão, prepara e vem. Vamos lá, vai, boi. Alô, Fábio, Léo Guerra, bola filma. Lá vem, Cudu, vem, Cudu, para lá, Cudu. Pega lá, vai, bola, 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 bola. Aí a Tarcísio que vai descendo, ele já cruzou. Vai montando o cavalo Velone, vem na cauda do boi, dupla que representa a Serrinha, vai Bahia. Vai descendo, aí volta, vem Robertão voltando, vai Tarcísio. Valeu, boi. Semana de setembro, a festa lá. Aí a Betão que volta, ele já cruzou. Vai montando a Godela, vem na cauda do boi, já passa a volta, vai lá dentro pela volta, Xavier. João Carli que vem Jocalo voltando, aí vai Robertão, vai no boi Betão. Vai pra faixa, acredita, tranca na mão direita, o boi de desequilíbrio, cara. Valeu, boi. Já volta a dupla que representa a Petrolina, voltando, ele já cruzou. Vai, João Carli descendo, bem partido, a bala vem na cauda do boi. Aí a dupla que representa o Sítio da Serra, vai montando ali, Marros de Falhas, vai descendo, vem Gilson, sem Jacques. Vai, João Carli descendo. Valeu, boi. Já fica atento e prepara, vem depois. A Delani também prepara, sangue aberto, ele já cruzou. Aí é o juiz que volta, ele já cruzou. Vai montando animal, produto Tufa Bola, vem na cauda do boi, vai montando aqui o Zorrelo. Vai pra faixa, tranca na mão direita, vai. Valeu, boi. Para já, vem em seguida. Aí o Mário que volta, ele já cruzou. Vai descendo, bem partido, a bola vai na cauda do boi, que aqui representa a Petrolina, vem andando ali, vem voltando. Vai, Mário Johnny, já passou a volta, acredita, vai pra faixa, vai descendo, leve da carga. Valeu, boi. Dário tem 170 pontos, valendo a liderança do Campeonato Nacional Portal. Vai, vai, vai. Aí a Ceará que vem agora, já cruzou. A Delani vai montando o calendário, vai na cauda do boi, vem Juninho voltando, vem Celso. A Delani representa Alas Tavares, equipe de Fortaleza, desce, vai pra faixa, leve da carga. Valeu, boi. Juninho que volta representando o Lagarto, ele já cruzou. Vai descendo, bem partido, a bala vai na cauda do boi, vai montando animal, vem pela Blue Max. Representa o Lagarto e vai Sergipe, equipe do Parque da Família, vai Juninho. Vem também concorrendo ao Campeonato Portal, vem Romário, vai pra faixa, vai Celso Júnior. Valeu, boi. Vem Romário que volta, sangue aberto, ele já cruzou. Vai descendo, bem partido, a bala vai na cauda do boi, dupla que representa o Lagarto e vai Sergipe. Em setembro tem também a etapa do Portal em Romário, vai Romário Rocha, desce e vai pra fora. Valeu, boi. O Galo vai cair do puleiro e não vai ter milho pra comer. Cuidado, Marcelo, que ele infartando ontem, pra ele não infartar ele, hein? Aí Robertão na cauda do boi, já passa a volta, Betão. Vai pra faixa, tranca na mão direita, vem cá. Valeu, boi. Aí é o Salvador Neto que volta, ele já cruzou. Vai descendo bem partido, a bola vem na cauda do boi, dupla que representa a Petrolina, volta, vem a Leandro Lencar. Vai, sobe no Neto. Vai, o Temar que vem, Leandro, vai Jorlão, vamos lá, vai boi. Pega pra correr, vamos lá, vai Jorlão, vai boi, viu? Deixa aí, vamos lá, vai boi. Vai descendo aqui pela Petrolina, vai Leandro, vai no boi, já volta, vem o Temar. Aí o Temar que volta, vai Leandro, vai montando o animal, Ricalifa, vai no boi. Vai pra faixa, descendo, desce, leve da carga. Zero. Eu sou vaqueiro, atualizado, vaqueiro virou pivô. Atenção, Flora, seu pai Serginho tá lá aguardando, Flora. Aí o Ademar já vai na cauda do boi, já passa a volta, representa a Petrolina, vai pra faixa, tranca na mão direita, vai escapar, vai embora. Zero. Atenção, Elton Alemão, atenção, Elton Alemão, dá uma chegada na casa certa do jeito lá, por favor, Elton. Aí a Jocala que volta, ele já cruzou. Vai descendo a equipe de Petrolina, vai no boi Jocala e volta, vem agora, vai Jocala descendo. Valeu, boi. Pela aqui manda um abraço todo especial para Adalberto Leal, informando que a Raposa está classificada, Dodô. E o Galo vai cair do puleiro, Dodô. Alô, Dodô. Vai Verdinho na cauda do boi, vai pra faixa, chama na canhota, boi desequilíbrio, cai. Valeu, boi. Começa a partida agora, mais uma rodada, ele já cruzou. Vai Tarcísio, ele já cruzou, vai na cauda do boi, do que representa a Serrinha, vai Bahia. Passa a volta, vai montando o cavalo Velore, vai Tarcísio, acredita, desce, vai pra faixa, vai embora. Zero. Aí é o Ceará que volta, se apresenta, vem montando o fenômeno do touro.
Vai lá, bom, pega lá, Renato, vamos lá, deixa passar, pega pra correr, vai lá, vamos lá embora. Arruma aqui, vai, vamos lá, tudo aqui agora, vamos lá, vai, boi. Aí a Renan que vem agora, já autorizou. Vai descendo bem partido, a bala vai na cauda do boi, já passa a volta e vai montando o fenômeno do touro. Representa aqui, tem para a marca do rei, dupla de Fortaleza, vai Renan pra fora. Valeu, boi. Aí o Verdinho voltando, já prepara, Juninho também prepara pra voltar, vamos lá, vai, boi. Aí a equipe do Ceará que vem agora, já autorizou. A Delani já vai descendo, recebe a cauda do boi, passa a volta e vai montando o calendário. Vai pra faixa e chama na canhota. Valeu, boi. Vem montando animal, produto da Instituto Chivata, ele já autorizou. Vai Verdinho descendo, vai Delani, já vai na cauda do boi, já passa a volta, vem Juninho voltando, vem Celso. Representa o Ceará, Verdinho trabalha, acredita, vai pra faixa, descendo, leve da carga. Valeu, boi. Representação de Lagarto, volta o Sergipe montando o grampola Blue Max. Aí a Juninho que vem agora, já autorizou. Vai descendo, bem partido, trabalha, vai na cauda do boi, já passou a volta, vai descendo a equipe de Lagarto. Representa o Sergipe, aí vem o Thiago do Japi voltando, vai Juninho. Vai pra faixa, acredita, tranca na mão direita, o boi pesou, partiu, vai embora. Zero. Vem montando o Barmeguês aqui, volta, se apresenta, vem a dupla que representa o Parque Rufina Borba. Vai descendo, ele já autorizou. Vai montando o Barmeguês, vai na cauda do boi, vai descendo, aí vem Romário, vem Jacques Seres. Vai, Thiago, acredita, Thiago, tranca na mão direita, o boi desequilibra e cai. Valeu, boi. Robertão que volta, sangue aberto, ele já autorizou, bola na volta, pega na volta. Ó, boi volta, pega na volta. Uma vez, arruma e vai, ó, boi lá, vai boi. Aí o Robertão vai na cauda do boi, vai montando animal lutando, dupla que representa a fazenda ali já. A equipe de Senhor do Bonfim já desce a Bahia, volta e vem Salvador Neto. Vai Robertão pra fora. Valeu, boi. Aí a equipe da casa que volta, bola, vamos lá, toma aqui, bola, boi. Salvador Neto que volta, sangue aberto, ele já autorizou. 96 descendo a equipe de Petrolina, volta, vem Vinícius Bento, vem João Carli. Salvador Neto acredita, desce, vai pra faixa, leve da carga. Valeu, boi. Vem montando a Bela e vem convidando para setembro a primeira grande vaquejada no Parque Maria das Neves. Aí Robertão que vem agora, já autorizou. Vai descendo bem partido, a bala vem no boi, já vem o Gera Guerra, Gera que vem o Verdinho agora. Betão, trabalha Betão, vai na cauda do boi. Passa a volta, acredita, vai pra faixa, tranca na mão direita, o boi desequilibra e cai. Valeu, boi. Vem Renato voltando, aí vem Renan, vai Gera Guerra. Aí a Gera que vem, sangue aberto, ele já autorizou. Vai descendo, aí vem montando, linda formiga, vai na cauda do boi. Renata que volta, aí vem Renan, vai Gera. Vai pra faixa, vai descendo. Valeu, boi. Quem tá sentado na seca, mudar de local aí, que tá dificultando para trajetos, velho. Descer na seca lá, por favor. Uma vez, Juninho, vamos lá, vai, boi. Aí a dupla que representa a Parque das Famílias, Aras vai José, vai Celso. Vamos lá do lado errado, Juninho, agora sim, consertou, vai, boi. Vai montando o Basir Trick, volta e vem a Delani, vem o Verdinho voltando, vai Celso. Representa a Lagarta e volta a equipe, vem chegando, vem a Delani, vai Celso Vitor. Valeu, boi. A equipe Fundação Limitada e Elas Tavares, sangue aberta, vai, boi. Vai montando animado, draft ciclo, vai no boi, vai descendo, vem João Carlos, vai Delani. Recebe a cauda do boi, já passou a volta, acredita, vai pra faixa, chama na canhota. Valeu, boi. Aí o João Carlos que volta, ele já autorizou. Vai descendo, bem partido, a bala vai na cauda do boi, do boi que representa a Cerâmica Cruzeta, representa o Venus Leite. Vai João Carlos, acredita, ali assim, vai pra faixa. Valeu, boi. Se brinca, Aí a Dai que volta, sangue na aberta, ele já autorizou, vai Dai, Kudu. Vai lá, Kudu, pega pra correr, vai lá, vamos lá, vai, boi. Vai descendo a equipe de Tanquinho, a equipe da Bahia, trabalha Dai. A equipe da Fazenda São Clemente. Recebe a cauda do boi, vai da Miranda, acredita, vai pra faixa, Dai. Valeu, boi. Que representa o Parque Doutor Geraldo Gelo, a equipe da casa que volta, sangue na aberta, ele já autorizou. Vamos lá, Salvador, vamos lá, deixa passar, pega pra correr, posiciona e deixa aí uma vez, pega lá e vai, bora. Homem, pega pra lá, vamos lá, vai, boi. Aí é o Codô que desce, Codô, vem na cauda do boi, já passa a volta, vem o Verdinho voltando, vem a Dalani. Verdinho aqui vem a Dalani voltando, vai Codô, já passou a volta. Vai pra faixa, acredita, desce e leve na carga. Zero. Vai lá, menino Neymar, vamos lá uma vez, deixa passar, pega lá e vai, vamos lá, vai, boi, pega, arruma lá, vamos embora, vai, boi. Aí a Verdinho descendo, ele já autorizou. Recebe a cauda do boi, já passa a volta, representa a equipe, Fazendeira Trapiá. Jaguaribe ao Ceará descendo, aí vem o Tarcísio voltando, vem com o Du.
Vai, verdinho pra fora. Valeu, boi. Vai, Tarcísio, ele já autorizou. Vamos lá, vai com o Du, vamos lá, vai, boi. Aí a equipe de Serrinho descendo, já vai na cauda do boi. Passa a volta, vai descendo, vai montando o velório. Vem Robertão voltando, vem Valde Xavier. Vai, Tarcísio, acredita, desce, tranca na mão direita. O boi desequilibra, cara. Valeu, boi. Tem Renato, já volta. Quem tem retorno volta, quem botou na rodada também já sobe. Prepara que vai começar mais uma rodada. Vamos lá, volta. Deixa passar, volta, pega lá, volta, arruma pra correr, vai lá, vamos embora. Vai, Robertão, já autorizou. Vai descendo a equipe da pedra, vai na cauda do boi, dupla que representa o Parque Maria das Neves. Vai, Betão montando a dela e vem J. Carlinhos voltando, vai Robertão descendo. Valeu, boi. Tá parecendo com carne de porco, tá não, Gilson? Tá o clone. J. Carlinhos já autorizou. Vai descendo, vai na cauda do boi, dupla que representa a Petrolina, vem Gilson, vai voltando, vai J. Carlinhos descendo. Valeu, boi. Aí é o Gilson que volta ali, já autorizou. É a equipe deputada estadual, Clóvis Paiva, vai no Bogil, vai montando, é o Tuzo Sorreiro. É a equipe de Ribeirão, Val Pernambuco, trabalho perfeito, acredita, vai pra faixa, tranca na mão direita, vai cá. Valeu, boi. Aí é o Mário que volta ali, já autorizou. Mário Johnny já vai descendo, vai na cauda do boi, dupla que representa a Petrolina, volta e vem Vinícius Bento. Vai, Mário Johnny, o boi pesou, partiu, vai embora. Zero. Representando o Ara GB, a equipe de Achou que volta e vem agora, ele já autorizou. Vai Vinícius, ele já autorizou, vai descendo, vai na cauda do boi. Vai montando o cavalo Clavinho, já vem Renato e Renan voltando, vai Vinícius Bento. Vai pra faixa, desce, leve na carga. Valeu, boi. Vai descendo aqui pelo Piauí, trabalha, vai boi, vai montando o cavalo Gente Free. É a equipe do Alas Tavares e Celi Rante, vai Renato, acredita, desce, vai pra fora. Valeu, boi. Fortaleza. Aí é o Ceará que agora representa a equipe para o R Fortaleza, ração Integra Mix. Aí vem o líder do campeonato Portal. Vem montando o galinhão do touro. Vamos lá, Renato. Pega lá, Renato, uma vez. Deixa passar, vamos lá, vai, boi. Aí a equipe de Fortaleza, ele já autorizou. Vai descendo o Ceará, trabalha Renato, vai na cauda do boi, vai Renato. Vai montando o galinhão do touro, vai pra faixa, é pra fazer, valeu. Valeu, boi. Para no mínimo 5 e no máximo 10. Calendário cheio da equipe agora. Aí vai Delani, autorizou. É a equipe da capital Fortaleza, vai na cauda do boi. Representa o Alas Tavares, trabalho perfeito, desce ele, acredita, vai pra frente. Vai descendo, desce e leve na carga. Valeu, boi. Aí a verdinha que volta ali, já autorizou. Vai descendo bem partido, trabalha, vai na cauda do boi. Tudo que representa a fazenda Alas Tapiá, Jaguaribe, vai Ceará. Vai pra faixa, vai verdinho descendo. Valeu, boi. Aí o Robertão que volta ali, já autorizou. Vai descendo bem partido, trabalha, vai na cauda do boi. Tudo que representa a fazenda do Chá. É a equipe de Senhor do Bonfim, vai Bahia, vai Betão montando Ludone, vai Robertão pra fora. Valeu, boi. Aí a equipe da casa que volta representa a Petrolina, vem Salvador e já autorizou. Vai descendo bem partido, trabalha, vai. Aí a dupla que representa a Parque Doutor Gelado de Estrela, Petrolina, vai descendo e volta, vem Vinícius Bento. Vai Salvador. Valeu, boi. 4-1, Flavinho já viu nos orixás, vai daí por lá. Aí a Vinícius que volta ali, já autorizou. Bora lá, vai Carlinhos, pega lá, vai 4, pega lá, vai 4, vamos lá, vai boi, vai boi. Vai descendo a dupla que representa Chu Pernambuco, é a bala GB, já volta e vem Robertão, vem volta. Vem Betão voltando, vem Valde Xavier, vai Vinícius Bento, acredita, vai pra faixa, leve na carga. Valeu, boi. Doutor Juninho, atenção, doutor Juninho, o Caio tá aguardando o caminhão, doutor, vai lá, por favor. Vai Robertão que volta ali, já autorizou. Vai descendo a equipe da pedra, vai na cauda do boi, dupla que representa a Parque Maria das Neves. Vai montando lá dela e vai Robertão descendo, o boi pesou, partiu, foi embora. Zero. A guerra se apresenta, vem montando animal, linda família agora. Voltando a equipe de Pernambuco, a dupla que representa o Lobó, Granja, Pai Filho. Aí a Gera já autorizou. Vai descendo, Gera Guerra, vai na cauda do boi, já passa a volta, vai descendo, aí vem Renato Tobias voltando. Vai pra faixa e desce e vai, Gera Guerra. Valeu, boi. Dá uma foto com você, Gera. Aí a Renata que vem agora já autorizou. Vai descendo bem partido, trabalha, vai na cauda do boi, dupla que representa o José do Piauí. Vai montando o fenômeno JT Free, vai Renata, acredita, desce pra fazer, valeu. Valeu, boi.
Aí o Celso Vitória de autorizou. Tá o ex-campeão nacional, recebe a cauda do boi, vai montando ali na base estrica, vem a Delani voltando. Desce o Sergipe, vai pra faixa, vai Celso Vitória. Valeu, boi. Aí a Delani que volta, ele já autorizou. Vai montando ali mal, draft 6, vai na cauda do boi, representa o Ceará, a equipe de Fortaleza. Vai pra faixa, acredita, chama na canhota. Valeu, boi. Aí a equipe do Pernambuco é quem volta, representa a Cerâmica Cruzeta, ele já autorizou. Aí a Jocalo que vai na cauda do boi, já passa a volta, vai descendo, aí vem o Dai Miranda. Vai Jocalo, a equipe da casa vai pra faixa, é pra fazer valer. Valeu, boi. 282, sangue aberto, ele já autorizou. Vai Dai Kudu, olha o Kudu. É a equipe de Tanquinho descendo, aí vai Bahia. Vai Dai Tabaladai, já vai na cauda do boi, já passa a volta, vai descendo, aí volta, vem agora. Vem Ventinho voltando, vem a Delani, vai pra faixa e desce, vai Dai Miranda. Valeu, boi. Vai fazendo ela, Itapia voltando, vem montando, Charlie Rocha, ele volta autorizou. Vai Ventinho descendo, vai Delani, já vai na cauda do boi, já volta, vem Tarcísio, volta, vem Kudu. Vai Ventinho, representa o Ceará, vem também concorrendo ao Campeonato Portal. Vai pra faixa, acredita, é pra fazer valer. Valeu, boi. A equipe de Pernambuco voltando a representação do Parque Maria das Neves, ele já autorizou. Aí Robertão montando a dela e vai volta a ver, desce ele, trabalha, vai na cauda do boi. Representação da pedra e volta, vem João Carlos, João Carlos. Robertão vai pra faixa, Betão, segura Betão. 0. Aí o João Carlos que volta, ele já autorizou. Vai descendo bem partido, trabalha, vai na cauda do boi, tudo que representa a Petrolina, volta, vem Gil Sampaio. Vai João Carlos, vai pra faixa, acredita, tranca na mão direita, vai cá. 0. Equipe deputada estadual, Clóvis Paiva que volta, vem Gil, se apresenta, vem Jacques Soares. Voltando a equipe de Pernambuco, a equipe de Ribeirão, autorizou, vamos lá Jacques, vai lá Jacques, vai boi. Deixa passar uma vez, pega a placa, vai lá, pega lá, vai, vamos lá, vai boi. Vai montando animal, produto Tufrapola, vem na cauda do boi. Vai montando, é o Tufo Zorreiro. Aí a Gil descendo, vem Tiago voltando, vai Gil. Recebe a cauda do boi, passa a volta, acredita, vai pra faixa, tranca na mão direita, boi de desequilíbrio, cai. Valeu, boi. Vem pra cá, mais uma. Voltando a equipe de Pernambuco, a dupla que representa Bezerra Rosote, a equipe do Parque Rufino Borda. Aí a tia que vem, vai Verdinho, vamos lá, deixa eu passar Verdinho uma vez. Pega pra correr, arruma e deixa lá, vamos lá. Quem tá aqui mais nós é o Bodinho do Paredão. Cadê Bodinho do Paredão? Aí o Thiago descendo, já vai na cauda do boi. Vai descendo a equipe de Pernambuco, a dupla que representa Bezerra Rosote e vem o Tarcísio voltando, vai Thiago. Vai pra faixa, acredita, vai em busca das linhas paralelas. Vai Thiago do Japi descendo. Valeu, boi. A equipe do Parque Maria do Carmo é quem volta, a equipe de Serrinha que volta via Bahia. Vai o Tarcísio, ele já autorizou. Vai descendo, vai na cauda do boi, já passa a volta, representação de Serrinha da Bahia. Em setembro, etapa do portal, vai pra faixa o Tarcísio, o boi partiu, vai embora. 0. Aí é o Ceará que volta, sangue aberto, ele já autorizou. Vamos lá, Verdinho, pega lá pra correr, deixou passar. Posiciona pra correr, vai lá, vai boi. Aí a equipe da capital Fortaleza, ele já autorizou, Verdinho uma vez, vamos lá, deixou passar, pega pra correr, pode. Arruma leve e nada, arruma pra correr, vamos embora. Que festa linda. Posso continuar? Qual é o meu Aí a Delani que desce montando o calendário cheio, vai na cauda do boi, recebe a cauda do boi. Passa a volta no protetor, representando o Ceará, a equipe de Fortaleza. A Delani vai pra faixa, acredita, é pra fazer valer. Valeu, boi. Fazendo e ela trapeada em Jaguaribe, vai Ceará, sangue aberto, ligado, cruzou. Aí o Verdinho descendo, vai na cauda do boi, vai levar a Delani, já volta, vem o Thiago. Aí é o Thiago do Japi voltando, vai Verdinho, trabalha, acredita, vai pra faixa, é pra fazer valer. Valeu, boi. Fica atento e volta, Xavier, vamos lá, sangue aberto, ligado, cruzou. Aí é o Thiago descendo, ele já cruzou. Já recebe a cauda do boi, já passa a volta, representa Bezerros. Vem Betão, vem volta. Vai, Thiago, acredita, vai pra faixa, tranca na mão direita, o boi desequilíbrio, cai. Valeu, boi. Fazendo ali já voltando a representação de Senhor do Bonfim, que volta via Bahia. Vai montando a Galudone, já cruzou. Aí Betão descendo, já vai na cauda do boi, já passa a volta, representa o Senhor do Bonfim. Aí a Bahia descendo, vem Salvador Neto voltando, vai Robertão. Vai pra faixa, segura Betão. 0. Aí é Salvador que volta ali, já cruzou.
Vai descendo bem partido, a bola vai na cauda do boi, que aqui representa a Petrolina. É a equipe da casa que desce, aí vem Vinícius voltando, vai Sábado Neto, desce e vai pra faixa, descendo, bem pesou, vamos lá, tudo aqui, arranca a tampa aberta, balança a boiada. Aí é Vinícius que vem agora, já cruzou. Vai descendo bem partido, a bola vai na cauda do boi, que aqui representa o Ju. É a equipe do AGB que desce e volta, já na guerra, vai Vinícius, Beto descendo. Valeu, boi. Dia 6 de maio. Aí a Gera que volta, sangue na Beto, ele já cruzou. Vai descendo, vai na cauda do boi, representando a grande pai filha do boi. Vem Renato voltando, vem Renan. Vai pra faixa, vai Gera Guerra. Zero. Vai Renato, ele já autorizou, bem partido, a bola vai na cauda do boi. É a equipe de Juazeiro do Piauí, representa o Célio Rancha, volta Celso Vitório. Vai Renato e Tobi descendo. Valeu, boi. Aí já vai ser campeão nacional. Vai Celso Vitório, já vai na cauda do boi, representando a Lacarta, vai Sergipe, vai montando o base truque. Vai no boi, Celso, acredita, vai pra faixa, pra fazer, valeu. Valeu, boi. Sangue aberto, ele já autorizou, bem partido, a bola, vamos lá, Verdinho, deixa eu correr. Pega a prata, vai lá, vamos lá, vai boi. Aí a bola me autorizou. Vai descendo a equipe de Fortaleza, vai na cauda do boi, já passa a volta, vai descendo, aí vem Jocal voltando. A Delani acredita, vai pra faixa, chama na canhota. Valeu, boi. Montando o Charlie Roxo, sangue aberto, ele já autorizou. Aí o Verdinho descendo, já vai na cauda do boi. Representa o Ceará, a equipe de Jaguaribe vai descendo, aí volta, vem, João Carlinhos chegando. Vai pra faixa, vai Verdinho descendo. Valeu, boi. João Carlinhos que volta, ele já autorizou. Vai descendo, bem partido, a bola vai na cauda do boi, que representa o Ciclo da Serra. Vai descendo a equipe de Petrolina, vai pra faixa pra fazer, valeu. Zero. 8 fizeram, 4 erraram, 12 apresentaram. Vamos lá, vamos. Vai Gilson, ele já cruzou. Vai descendo a equipe do Ribeirão, vai na cauda do boi, já passa a volta, aí vem Renan. Vai pra faixa e desce o Gilson, Sampaio acredita, tranca na mão direita, o boi fez o Zero. Que é isso? Foi, Renan cruzou. Aí a equipe da capital Fortaleza vai lá na cauda do boi. Recebe o protetor, já passa a volta e monta o galinhão do touro, vai a equipe do Ceará. Vai descendo o líder do portal, vai Renato Via. Zero. Alô, meu amigo Cancãozinho, muito obrigado, meu irmão. Vamos. Aí a Jocala que volta, ele já cruzou. Recebe a cauda do boi, representa a Petrolina, volta, vem da Miranda, vai Jocala, acredita, vai pra faixa, o boi pesou no braço, tá aqui, Zero. Vai descendo bem partido, a bola vai na cauda do boi, que aqui representa a Bahia. Aí a equipe da Bahia que desce, vai da Miranda, vai pra faixa, Bahia pra fazer, valeu. Valeu, boi. Pela liderança do Campeonato Nacional, portal sangue na Beta, ligar outro zoe. Aí a bola que vem, bola Verdinho, pega lá Verdinho, deixa passar, pega a prata, vai lá, pega lá, vai, vamos. Vai descendo a equipe do Ceará, vai Delani, recebe a cauda do boi. Aí vai montando o calendário cheio, recebe a cauda, passa a volta, a equipe do Alas Tavares, vai Fortaleza. Aí é o Ceará, acredita, vai pra faixa, pra fazer, valeu, o boi pesou, foi embora. Zero. Aí vai Verdinho, vai boi. A equipe do Ceará já autorizou, vai Verdinho descendo, a equipe de Jaguaribe, vai Ceará. Fazendo e ela chateada em Jaguaribe, vai pra faixa, Verdinho pra fazer, valeu. Segura, garoto. Valeu, boi. Aí a Renata que volta, ele já autorizou. Vai descendo a equipe daqui do Piauí, descendo e trabalha, vai boi. Representando a equipe Célio Rancha, volta Celso Vitório, vai Renata, acredita, vai pra faixa pra fazer, valeu. Valeu, boi. Montando base trick, produto base da bola, volta Celso Vitório. Vai, Juninho autorizou, vamos lá, vai boi. Vamos lá, Juninho, uma vez, deixa passar, vai lá, vai boi. Vai descendo a equipe de Sergipe, trabalha, vai na cauda do boi, já passou a volta, vai descendo, aí vem o Adelani voltando. Vai Celso Vitório, já passa a volta, vai pra faixa, segurança. Valeu, boi. São limitada em Alas Tavares. Vem montando o cavalo Big, que já foi montado por inúmeros campeões. A exemplo do Júnior Latécio do Alex, aí vai Adelani, recebe a cauda do boi. Já passa a volta, Rocha, nó, trabalho perfeito, acredita, vai pra faixa, pra fazer, valeu, garoto. Valeu, boi. Aí a Deck volta, sangue na Beta, ele já autorizou. Vai descendo a equipe da Bahia, trabalha, vai na cauda do boi, representa a Tanquinha Bahia.
Vai da Miranda, já passa a volta, acredita, controla, vai pra faixa pra fazer, valeu, segura da Miranda. Valeu, boi. Aí é o Ceará que volta, ele já cruzou. Aí a Vertinho descendo, já vai na calda do boi, já passa a volta, vai montando ali embaixo, Charles Roxo. Representa Jaguariba, vai o Ceará, vai Verdinho, acredita, vai pra faixa pra fazer, valeu. Aí Verdinho descendo. Valeu, boi. E as quatro patas do botão pra cima e o locutor diz rima. E tá vaqueiro fechado. Aí aqui, aqui volta, ele já cruzou. Vai descendo bem partido, a bola vai na calda do boi. Representação de Bezerro, vai montando, vai Mergantes. Vai pra faixa, acredita, pra fazer, valeu, Thiago. Valeu, boi. Aí vai Vinícius, ele já cruzou. Vai descendo aqui pelo Pernambuco, vai na calda do boi. Vai montando o cavalo Clavinho, tá bola Vinícius, acredita, vai pra faixa pra fazer, valeu, segura Vinícius. Valeu, boi. Líder Ceará voltando, o Verdinho que vem, tá na pista, ele já cruzou. Aí o Verdinho descendo bem partido, a bola vai na calda do boi. Representa a fazenda e ela tapeada em Jaguaribe, vai o Ceará, vai Verdinho, voltando de Japi. Verdinho acredita, vai pra faixa, chama na canhota. Valeu, boi. Para o Renato. Já fica atento também, prepara pra vir. Vamos lá, sangue aberto, ele já cruzou. Aí o Thiago descendo, ele já cruzou, vai na calda do boi. Vai montando o Barmeiro Gay, já passa a volta e desce o Thiago. Representa Bezerro, desce e vai pra fora. Valeu, boi. Pernambuco é quem volta, representação do ARAGB, ele já cruzou. Aí o Vinícius descendo, vai na calda do boi. Vai montando o cavalo Clavinho, tá a bola vai boi. Renata que volta, vem Renan, vai Vinícius Bento e já tá ali, acredita. Vai pra faixa pra fazer, valeu, deu pesou no braço, o Papi, vamos. Fica atento, exalta Celso, alô, Adelani também, prepara, vem. Vamos lá, vamos. Vai, Renata, ele já cruzou. Vai descendo, vai na calda do boi, já passa a volta, representa o Juazeiro do Piauí, vem Celso Vitório. Vai pra faixa e desce, vai Renato Tobias. Valeu, boi. Aí é o Celso que volta, ele já cruzou. Vai descendo bem partido, a bola vai na calda do boi, vai montando animal, base trick aqui pro Sergipe, vai Celso. Já passa a volta, acredita, vai pra faixa pra fazer, valeu, Celso Vitório. Zero. A Delani que volta, bola aqui, bola vai matar na queima, boi. Sangue aberto, bem partido, a bola vai boi, já desce aí, vai Ceará. A equipe da capital, Fortaleza, Delani, vai na calda do boi. Vai montando o cavalo Big, já volta e vem, já sobe da Miranda, vai Delani, acredita, desce aí pra fazer, valeu, boi, pesou, Zero. A mulherada da arquibancada vibra. Toda animada fica me estendendo a mão. Como eu não sou bobo depois da senha fechada. Na madrugada levo pro meu caminhão. Como eu não sou bobo depois da senha fechada. Na madrugada levo. Valeu, boi. Eu com você sou mais eu. Aí a Verdinho que volta, ele já cruzou. Vai montando animal, Charles Rocha, vai na calda do boi, representa o Ceará, vem aí concorrendo ao portal. Vai Verdinho, acredita, vai pra faixa pra fazer, valeu, boi, pesou demais. Zero. Tirando 2.100 no primeiro, vai ficar 8.400 reais no primeiro. E as vagas de 4.000 reais. Vamos lá, vai boi. Aí a Verdinho que agora já cruzou. Vai descendo aqui pelo Jaguaribe, Ceará. Verdinho vai montando, Marinheiro que volta e volta. Vem Thiago do Japi, vai Verdinho, acredita, Verdinho, boi, pesou e foi embora. Zero. Já volta e vem a Bahia. Sangue aberto aí, vai boi. Vai Renato, ele já cruzou. Vai descendo, vem na calda do boi, já passa a volta e desce a equipe de Juazeiro do Piauí. Vem da Miranda, volta a Bahia. Vai Renato, desce pra fazer, valeu, garoto. Valeu, boi. Aí a Dai que volta, vem Dai, sangue aberto, ele já cruzou. Vai descendo a equipe da Bahia, a bola vem na calda do boi, já vem o Thiago voltando, vem Verdinho, vai Dai. Vai da Miranda, passa a volta, acredita, vai pra faixa pra fazer, valeu, segura da Miranda. Zero. Bota pra frente, aperta, sangue aberto, ele já cruzou. Aí vai Thiago do Japi, Verdinho assolado, vem na calda do boi. Vai descendo a equipe de Pernambuco, é o Parque Rufina Boba, vai Thiago, acredita, vai pra faixa, segura o Thiago. Valeu, boi. Equipe de Pernambuco e a outra equipe vem do Piauí, também do Ceará. Vamos lá, vamos aí. Aí vai Thiago, ele já cruzou. Vai montando o Barmeiro Gates, recebe a calda do boi. Renata que vem o Renan, vai Thiago. Vai pra faixa, acredita, é pra fazer, valeu, garoto. Valeu, boi.
Alô, meu amigo Fofão. Vem, Renato que volta, vamos lá, Telecãe. Faz a alegria da Tudo pronto, pista liberada, sangue aberto, ele volta no jogo. Aí vai Renato na cauda do boi. Depois que representa Fortaleza e Juazeiro do Piauí. Pedro Franco. Já passa a volta no protetor, acredita, vai pra faixa pra fazer valer, vai Renato Tobias. Valeu, boi. Ligado. Aí a Renato que volta, ele volta no jogo. Quero mandar Vai descendo, vai partir pra bola, vai na cauda do boi. Aí a equipe do Ceará também representa o Piauí. Renato desce, vem o Thiago voltando, vai Renato Tobias, acredita, segura o boi pros animais. Zero. Aí a Thiago que volta, ele volta no jogo. Vai descendo, vai partir pra bola, já vai na cauda do boi. Vem tentando o seu tricampeão aqui da Vaca e Jato de Petrolina, vai Thiago. Vai pra faixa, acredita pra fazer, valeu, garoto. Valeu, boi. Vai.